Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos têm a paz de Jesus, diga glória a Deus. Tem alguém feliz aí, gente? A presença de Deus está nesse ambiente. Fomos ministrados desde o início. E creio que Deus ainda tem mais uma porção para o nosso coração. Quem trouxe Bíblia? Localize carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler dois textos. Primeiro você vai localizar 1 Timóteo. Primeiro texto está na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo. Aqui está minha carta. Se não tem carta, não prega, não é? Primeira Timóteo, capítulo, melhor, 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 6. O segundo texto está em Isaías 42. Para quem é ágil, enquanto vocês localizam, eu quero fazer algumas considerações, agradecer ao pastor Idaildo, a irmã Normelinda que está por aí, pelo convite. Eu sei que em alguma reunião vocês estavam com todo mundo e o meu nome apareceu. Obrigado. Que Deus recompense vocês grandiosamente, que Deus possa usar vocês de forma sobrenatural. Eu sei que Ele tem usado muito até hoje, mas daqui para frente que Deus possa usá-los mais. Deus abençoe toda expansão. É uma família, eu sou expansão, não sei se eu posso dizer essa palavra, sou cria do expansão. Expansão uma vez, expansão sempre. O ditado do meu interior, sou da roça, e é que uma vez que você bebeu dessa água, sempre você bebe. E quero louvar a Deus pela vida de cada músico, cada pessoa que louvar ao Senhor aqui. Louvar a Deus também pelo pessoal de Campos, que animaram para estar aqui com a gente. Obrigado. É uma família abençoada. Obrigado. Vocês estão acordados? Você não dorme, não, é? Isso aí. Glória a Deus. Por favor, quem achou o texto bíblico? 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso 6. Louvar a Deus pela nossa diretoria ter autorizado estarmos aqui também. Se não fosse eles, também não estaríamos aqui. Deus possa ser louvado. Pastor daí, pastor dessa igreja. Eu confesso que dá um temor estar aqui nesse lugar. Só Jesus tem misericórdia. Mas que Deus o abençoe. Ele tem sido uma inspiração para a nossa geração. Nós nos espelhamos. Ele é um espelho para nós. E nós o admiramos, porque ele ainda tem impactado essa geração. Que diz assim a palavra de Deus, verso
de número 6. Esse motivo, lembro-te que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Por esse motivo, te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Por favor, Isaías 42. O verso é o 3. Para quem não tem a Bíblia, nós temos a projeção e vou pedir vocês para me ajudar em alguns textos. Diz assim a palavra de Deus: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Deus fala conosco através da sua palavra. Que a sua palavra venha como um bálsamo em nossos corações. Nós estamos aqui por causa da sua palavra. É a sua palavra que nos sustenta. É a sua palavra que nos fortalece. É a sua palavra que nos mantém de pé. Nós estamos aqui por causa da sua palavra. Não estamos aqui porque apenas cantamos, mas estamos porque viemos por causa da sua palavra. A sua palavra é santa, a sua palavra é fiel, a sua palavra é verdadeira, a sua palavra é digna de toda a aceitação. A tua palavra é mais pura do que o ouro depurado pelo fogo. A sua palavra é a verdade que cura, a verdade que santifica, a verdade que transforma. A tua palavra é inspirada. E nesta madrugada, posso dizer nesta manhã, rasga os céus nesse ambiente. Deus, nós clamamos agora. Rasga os céus enquanto a sua palavra é ministrada nesse ambiente. O nosso coração foi preparado como a terra que foi arada para receber a semente da sua palavra. Enquanto eu prego cura, enquanto eu prego batiza com o Espírito Santo, enquanto eu prego, Jesus ateia fogo neste lugar. Oh, aleluia. Espírito de Deus, começa, Senhor, a arrancar os impedimentos deste lugar, e que a tua palavra possa encontrar guarida nesse coração. Fala com a tua igreja, fala conosco, em nome de Jesus. Se assenta, aplaude, glorifica. Quero também louvar a Deus pela vida de alguns amigos. Que Deus abençoe. Não vou citar nomes para não falhar, mas os meus amigos, Deus abençoe vocês.
Meus irmãos, nós acabamos de fazer leitura de 2 textos bíblicos. O primeiro texto lido é o texto base para esta pré-conex. Olhamos para a Bíblia em Atos capítulo 16, verso de número 1. A Bíblia diz: e chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Timóteo morava na cidade asiática de Listra. Timóteo era filho de uma judia crente, de pai grego, sendo que o pai de Timóteo não era crente, não era cristão. Logo, Paulo se torna um pai na fé para este discípulo, para Timóteo. E o apóstolo Paulo vai demonstrar grande amor por Timóteo. Ele mostra grande respeito, amor, confiança por Timóteo. Quando olhamos para as cartas de Paulo, Paulo menciona Timóteo por amar. Timóteo é mencionado o seu nome muitas vezes, em pelo menos 8 vezes, nas 8 cartas, das 13 cartas de Paulo, Paulo cita Timóteo em suas saudações. Na primeira vez, Paulo cita em 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, e também em Filemon. A presença de Timóteo, quando Paulo escreve estas cartas, vai confirmar as suas referências das saudações de Paulo a Timóteo, citando o seu nome nos livros, e também mostra isso em Atos capítulo 16, confirmando estas saudações. Paulo, na sua viagem missionária, ele encontra Timóteo, e Timóteo começa a segui-lo nas suas trajetórias, nas suas missões, e logo Timóteo é discipulado por Paulo, e Paulo instrui, Paulo orienta. Timóteo vai ser o pastor de Éfeso. Timóteo começa pastoreando a igreja, e Paulo é preso. E quando Paulo está preso, Paulo percebe que Timóteo está esfriando na fé. Paulo percebe que Timóteo está mortificando o dom de Deus. Paulo percebe que Timóteo já não era mais aquele jovem de outrora, cheio de fé, cheio de vigor, aquele jovem que orava, aquele jovem que lia a Bíblia, aquele jovem que adorava a Deus. Paulo percebe na prisão que Timóteo já não é mais o mesmo de outrora. Então Paulo começa a trazer orientações para a vida de Timóteo. Paulo começa a dizer: Timóteo, fortifica-te na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a olhar para Timóteo e vai dizer: Timóteo, não despreze, ou ninguém despreze
despreze a sua mocidade, Timóteo. Paulo olha para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso 14. Paulo olha para Timóteo e diz: não despreze o dom de Deus que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Paulo orienta Timóteo a não desprezar o dom. Paulo orienta Timóteo a não desprezar aquilo que Deus havia confiado a ele. E a verdade, meus irmãos, que tem muitas pessoas desprezando o dom que Deus lhe entregou. E Deus te trouxe nesta madrugada para dizer: não despreza o dom que eu te entreguei. Dom. O termo dom é a palavra charisma no grego, que significa simplesmente uma dádiva graciosa de Deus. Repito, o termo dom e a palavra grega é charisma, que significa simplesmente uma dádiva graciosa de Deus. O mundo usa a palavra carisma para descrever uma pessoa, uma personalidade atraente, aparência. Só que Paulo está dizendo para Timóteo: não despreza o dom de Deus, não despreza uma dádiva graciosa de Deus. Dom é uma concessão sobrenatural que Cristo concede para cada um conforme a sua capacidade. Eu vou repetir. Dom é uma concessão sobrenatural concedida a cada um segundo a sua capacidade. Se você não tem capacidade, Deus não te dá. Mas se Deus vê que você tem capacidade, Ele diz: eu te entrego meus dons. Se Deus olha para você e diz: eu vejo capacidade nela, eu vou entregar uma dádiva graciosa para ela, o meu dom. Todo cristão tem o dom do Espírito. Eu tenho que provar. Romanos capítulo 8, verso 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E a pergunta é: está na carne ou está no Espírito? Está na carne ou está no Espírito? Oh glória! Você é dele ou não é dele? Todo cristão tem um dom do Espírito, ou pelo menos um dos dons do Espírito. Em 1 Coríntios 12, 8 a seguir diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência,
e outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, 10, e a outro a operação de maravilhas. Até agora não pegou, mas deixa para lá. E a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espírito, e a outro variedade de língua, e para acabar com para dar glória agora e quebrar o silêncio, e a outro a interpretação das línguas. Aí o problema é que há uma geração que está cantando, está pregando, está pulando, mas cadê os dons do Espírito que não se manifesta no nosso meio? Qual é o seu dom? Qual é o seu dom descrito nesse texto que foi lido do verso 8 até o 10? É só continuar lendo. Não, pastor Ezequias, eu não tenho dom. Para de graça. Oh, Jesus. O dom do Espírito e os dons do Espírito Santo são concedidos por Deus no momento da nossa convenção. Quando eu levanto a minha mão, já recebo o dom de Deus. Eu vou repetir. Quando eu levanto a minha mão e confesso Ele como Senhor e Salvador, eu já recebo um dom de Deus. Deixa eu ver quem já recebeu um dom de Deus. Esse lado aqui tá acordado. Deixa eu ver quem já recebeu um dom de Deus. Quando você aceitou Jesus, confessando Ele, você já teve o direito de um dom de Deus. Está na Bíblia? Está na Bíblia. E eu vim pregar a Bíblia para você. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Não é dois Espíritos, não é outros Espíritos, em um Espírito. Todos. Eu vou ficar. Todos nós fomos batizados em um Espírito. Só os batizados nesse um Espírito. Eles estão aqui? Está ali? Ele está aqui? Nós fomos batizados em um Espírito. Aqui está escrito. E não é eu. E eu gosto da Bíblia. Formando um corpo. Quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos, e eu gosto, todos temos bebido, não é comido, temos bebido de quê? É da Coca-Cola? Não. De um Espírito. Ele está aqui, nós já bebemos dele. A pergunta é: você já bebeu dele nesta madrugada? Todos nós bebemos desse Espírito. Quando olhamos para o fundamento das epístolas pastorais, diferente das cartas às igrejas, Paulo aqui, ele vai descrever manuais de sobrevivência para o obreiro. E Paulo diz para Timóteo: procura-te apresentar
a Deus como obreiro aprovado. E a questão é, será que encaixa em nós? Será que temos apresentado aprovado ou estamos sendo reprovados? Procura apresentar aprovado. Pregue, Timóteo, a palavra a tempo e fora de tempo. Procure apresentar aprovado. Prega a palavra na segunda, Timóteo. Mas estou cansado. Prega na terça de novo. O problema é que a gente prega um dia e está cansado. Só que na segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vemos o último suspiro, pastor Idaildo, o último suspiro de um mestre, que antes de fechar os olhos, ele tira as suas últimas palavras para instruir o seu discípulo. Oh, glória! Alamaia, xandalama, xandalamaia. Ele está nos últimos suspiros, mas ele ainda consegue pegar uma pena e um papiro para escrever. Oramandalama, xandalamaia. Ele ainda tem forças para escrever a sua última carta para Timóteo. Por quê? Paulo não estava preocupado com as estatísticas. Paulo estava preocupado era com um depósito. Ah, meu Deus. Paulo não estava preocupado com as estatísticas. Paulo estava preocupado com depósito. Ei, Timóteo, você precisa ter depósito. Dom sem depósito não funciona. Tem que ter depósito. Só aqueles que têm depósito, levanta a mão direita lá em cima. Eu sei que tem gente que veio para cá sem nenhum depósito, mas é madrugada de botar depósito. Está na hora de fazer depósito no banco celestial. Ai, meu Deus. Está na hora de depositar o melhor glória no banco celestial, no banco de dado de Deus, porque na hora que você precisar, você pode sacar. Quando você precisar, levanta nesta madrugada, pelo amor de Deus, se move em direção ao propósito de Deus para a sua alma. Se move. Não se impressiona com técnica. Ele está no último suspiro. Mas no seu último suspiro, ele vai trazer uma palavra de despertamento para Timóteo. Quando olhamos para o gênero pastoral, Paulo ele vai focar na economia, administração da casa de Deus. E Paulo vai dizer o seguinte para Timóteo: Timóteo, aquele que não cuida da sua casa, da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Como é que você quer instruir alguém se você não consegue cuidar da sua casa? Ô Timóteo, cuida da sua casa para cuidar da obra. Lá vai. Ô irmã, cuida do seu marido para cuidar da obra depois. Ô pastorzão, cuida da sua mulher, dos seus filhos, para depois querer cuidar do altar.
Ai, administra primeiro a sua vida, a sua casa, para depois você querer fazer a obra. Tem gente ganhando fora, perdendo dentro, e Deus está dizendo: mais vale eu te ganhar dentro da sua casa, do que você pregar, ganhar alma e perder a sua própria alma. Pegue na mão de alguém, me ajuda por favor. Dá uma sacudida nele e fala: se cuida. Não, ele está dormindo. Balança ele ou ela, por favor. Eu sei que já é 4 e pouca da manhã, irmão. Esse horário é difícil do pregador conseguir segurar o povo. Mas balança ele e fala: se cuida. Se cuida primeiro, para depois cuidar das coisas de Deus. Deus está mais preocupado, meu filho, é com a sua alma. Não é aqui dentro, é lá fora. Porque aqui dentro a gente maqueia, aqui dentro eu pulo, profetizo, entrego revelação, mas não dá testemunho em casa. Ei, Timóteo, está na hora de ser exemplo para os fiéis. Seu exemplo, seja o exemplo. Mas na igreja não tem ninguém que é exemplo. Cadê você na igreja para ser o exemplo? Antes que eu queira que alguém faça, faz você primeiro. É a Bíblia. Você quer cobrar das pessoas, mas você não faz seu fariseu. Não me visitaram. E quando que você levantou para visitar? Não, ninguém me ligou. E quando é que você ligou para alguém? Não, eu fui lá, os conselheiros não me abraçaram. E a pergunta de Deus para você é: quando é que você abraçou? Cobrar dos outros é fácil. Eu quero ver colocar no lugar dos outros. Administra. Paulo aqui vai estabelecer que o ministério não é uma posse, é uma mordomia que deve ser passada adiante. Meu ministério, não é posse, é meu dom. Não é posse sua, passa adiante. Paulo recebeu, e na ceia Paulo diz: o que eu recebi, eu ensino para vocês. Eu passo para vocês o que eu recebi. Ô Timóteo, eu estou indo, mas não vou levar para a cova aquilo que eu recebi. Toma. E como? Já fez a oração aqui, ó. Vem cá, meu filho. Imposição de mão, transferência de dom. Eu vou te dar o que eu recebi. E ele, como, Paulo? É na imposição da mão. Aí Paulo vai dizer: Timóteo, eu já mandei você não desprezar. Agora eu mudo. Timóteo, desperta. Desperta. Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Ô Timóteo, não é posse minha. O que eu recebi, eu te dou na imposição da mão. Receba. Igual antigamente fazia, né? Receba, vai dando glória que você recebe. Não que isso aí, né? Mas a gente crê. Olha para mim.
chamado, você precisa entender que o chamado não começou em você. O chamado é um elo, é uma corrente. E você precisa entender isso aqui, porque eu não vou repetir. Honre quem veio antes de você. Porque pedi, eu não falei que não ia, mas eu vou, porque só por causa de um glória. Honre quem veio antes de você. Os seus pais na fé, eles abriram o caminho para você passar, para mim passar. E sabe, a gente chega aqui cheio de pampa, todo alinhado, e começa a bater em quem abriu caminho para a gente passar. A gente esquece que quem veio antes não tinha um sonho igual a esse. Quem veio antes era na garganta. Quem veio antes era chão batido. Quem veio antes andava descalço. Quem veio antes não tinha todas as técnicas vocal que nós temos, apesar que eu não tenho. Aí vem eu e começo a maltratá-los. O que Paulo está dizendo é: Timóteo, não despreze quem veio antes de você. Quer ser honrado? Aprende a honrar quem veio antes. Vai doer, mas o que dói cura. Abaixa a bola, minha filha. Só porque você é da profecia, quer pisar quem não entrega a profecia. Só porque tem uma técnica vocal, dá uma subidinha, acha que é a última bolacha. Baixa a bola, porque ainda tem aqueles que estão nos secretos, de joelho dobrado, para você voar, rapaz. Deixa eu ver. Aqueles que estão pegando o voo do renovo, aqueles que estão voando alto. Tem gente que está no secreto, dizendo que esta vigília seja diferenciada na vida dela, na vida dele. E você está desonrando quem veio antes. Jovens pregadores, honre quem veio antes. O seu dom não é para desonrar quem já passou. É velho, é cabeça branca. Mas vou lhe dizer uma coisa: tem contato com Deus. Está mancando, está na muleta, mas aprende a honrar. Jovens cantores, futuros pastores, missionários, honre quem veio antes. Honre os seus pais na fé. E o problema que essa galera quer ter autoridade. Quer ter autoridade? Honre quem veio antes. Porque você só pode ter autoridade sobre quem vem depois se honrar quem veio antes. Vou repetir. Honre quem veio antes. Porque você só terá autoridade sobre quem virá depois se honrar quem veio antes.
A gente precisa aprender o que é ser honra. A gente precisa aprender a honrar a nossa liderança, a honrar quem já passou. A verdade, meus irmãos, ninguém tem autoridade se não estiver sob autoridade. Respeita. Não queime etapa. Não corte atalho. Eu quero ser usado, mas estou no atalho. Eu quero ser usado, mas tem que derrubar alguém. Ei, o seu lugar para você chegar de degrau em degrau, não precisa puxar o tapete de ninguém. O mesmo Deus que usou no passado usa no presente, mas não precisa você pisar em ninguém. Todavia, quando um cristão é chamado por Deus para o ministério especial, Deus concede um dom espiritual para essa tarefa. E a incumbência de Timóteo, como líder da igreja, ocorreu por meio de profecia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não, e não é profecia da carne. É profecia do Espírito. A Bíblia diz que nós temos que examinar tudo e reter o que é bom. O problema é que a gente não tem a sensibilidade de entender o que é Deus e o que não é Deus. E por isso que nós temos que discernir. E o problema é que a gente tem um problema de julgar o vaso. A Bíblia não me manda julgar o vaso, me manda julgar a profecia. E sabe quando eu sei que a profecia é de Deus ou não? É quando ela se cumpre. Todo profeta que profetize não aconteceu, é mentira, é falso. Mas a profecia de Paulo para Timóteo, ele recebeu o dom. O dom de Timóteo, que Timóteo havia recebido, ele foi reconhecido publicamente. E isso ajudaria na confiança hesitante de Timóteo. Pode exercer sem medo. Você lembra daquela época, não sei agora, né? Que na igreja a gente fazia teste de revelação. Alguém passou? Tinha que conformar com 3 vasos. Se Deus falasse para mim, não falasse para o outro, não era de Deus não. Ore mais um pouco, vaso. Hoje todo mundo ora. Hoje não precisa mais isso, porque eu aceitei Jesus ontem e eu já vou. A Deus está me revelando, e às vezes Deus não está revelando nada. A emoção. Nós não podemos deixar o emocionalismo tomar conta do lugar do dom de Deus. O emocionalismo tem tomado conta dos púlpitos, dos altares da igreja, e muitas vezes a gente confunde isso aqui com palco de show. A gente não vem aqui para ver estardalhaço. A gente veio aqui para ver os dons de Deus se manifestar no meio da noiva. Porque quando Deus visita a sua noiva, Ele dá dons espirituais para a sua noiva. Timóteo,
ele poderia realizar a sua tarefa com confiança, porque Deus o tinha chamado, porque foi confirmado publicamente. E se é confirmado publicamente, eu não tenho dúvida do que fui chamado. E o problema é que tem uma galera com crise de identidade dentro da igreja. Será que eu tenho dom? Será que Deus me usa mesmo? Será? Não, aquela irmã é mais ousada. Eu tenho assim uma timidez e não. Ei, Timóteo, não existe em usar, porque foi confirmado publicamente. Se Deus falou, use. Se Deus te deu, não importa quem vai fazer biquinho. Se Deus te deu, não importa quem vai gostar. Se Deus te deu, não importa quem vai levantar a mão. Se Deus te deu, não importa quem vai falar. Eu vim para falar a verdade para você. Não que você não goste da verdade, mas a verdade de Deus não importa o que as pessoas dizem, o importa é o que eu já disse ao teu respeito. Vale mais a minha palavra do que a palavra das pessoas. A palavra dele é mais poderosa. Não deixa de ser usado por Deus por causa de palavras maliciosas. Deixa Deus te usar. Timóteo, por esse motivo, eu te lembro. Paulo está dizendo: Timóteo, eu estou te lembrando que você tem um dom. E a gente parece que sofre de amnésia. Há tantos anos Deus falou que ia te usar. Você orou, fez jejum, campanha, vigília, madrugada, monte. Aí quando Deus te fala uma coisa, fala para a irmã: será que é Deus? É igual Gideão: Senhor, eu só vou saber se o Senhor é comigo se essa lã aqui estiver molhada. Deus falou: não é o problema. Orvalho, só aqui. Concentra só num ponto. No dia de manhã ele levanta, pega a espuma e espreme uma taça cheia. E ele: não, Deus, para ter certeza que o Senhor vai me usar, vai me dar vitória, eu quero só a lã seca. Deus disse: não é problema, eu te chamei e eu garanto. O orvalho molha toda a terra, na lã não toca. No outro dia ele pega a lã seca. Era Deus dizendo: eu falei e eu velo para cumprir a minha palavra. Por causa dessas duas mãos levantadas, nesta madrugada Deus está dizendo para você, jovem: Ele vela para cumprir a palavra que Ele disse ao teu respeito há anos atrás, há meses atrás. Ele vela para cumprir a sua palavra. Paulo incentiva Timóteo a ser diligente, porque o dom é uma dádiva espiritual que Timóteo recebeu de Cristo por profecia. Em Efésios capítulo 4, verso 7, Paulo escreve dizendo: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. O dom não é meu, o dom é de Cristo. Então vai doer, baixa a bola, é só um empréstimo. Baixa a bola, sai do salto, irmã. O dom é de Cristo. Está escrito: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O dom é de quem?
Por que você diz o dom é meu? No verso 8 ele diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O dom que Cristo me deu é o despojo da vitória dele através da sua morte, através da sua ressurreição, através da sua ascensão. Ele me deu um dom em forma de despojo. Desfruta dos despojos que eu tenho através da minha vitória. Recebe os dons espirituais. É Ele te dá nesta madrugada. Pastor, mas eu já tenho. Então se levante pelo amor de Deus e use aquilo que Deus te deu. Use para a glória de Deus. O dom de Timóteo foi dado por meio de uma mensagem profética. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 18, Paulo diz: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo não é as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. Milita. A vontade é de parar, mas milita. A vontade é de jogar tudo para o alto, mas milita por ela. Tem uma profecia sobre a sua cabeça. Espírito de Deus, eu vou repetir: tem uma profecia sobre a sua cabeça. E vou lhe dizer uma coisa: a profecia que está sobre a tua cabeça, desânimo não pode parar ela. A profecia que está sobre a tua cabeça, a depressão não pode parar ela. A pressão não pode parar ela. Tem uma palavra profética sobre a tua cabeça e nada poderá parar esta palavra. 15 segundos, levanta a mão direita lá em cima e abre essa boca se tem uma palavra sobre a tua vida, e libera o melhor grito de glória. Libera o melhor grito de glória e recebe de Deus a graça nesta madrugada. Eu vou te dar 15 segundos para levantar as mãos. Eu vou te dar 15 segundos para levantar as mãos. Até agora eu apliquei a palavra. Se a palavra não te fazer marchar, eu não entendo. Levante as mãos. Espírito Santo, eu te peço, sopra dentro desse ambiente agora. Esse povo está alimentando da palavra, Espírito Santo. E eu sei que há dons espirituais aqui que estão enterrados. Há pessoas aqui nesta manhã que precisam ser sacudidos pela tua graça. E aonde tiver uma mão levantada, assopra sobre eles. 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 Enquanto ele vai assoprando, libera o grito. Enquanto ele vai assoprando, abre a boca para adorar. Espírito de Deus. Uremi calamaya xandalamahai. Orabandacando, orebende calamahai. Orebende ca surimiga suria. Quem é da intercessão, levante. Quem é da oração, ore agora. Oh Espírito de Deus, milite por ela.
a boa milícia. Em segundo lugar, a teologia da sucessão e da paternidade. A paternidade espiritual é o sistema de segurança no reino de Deus contra o orgulho e o isolamento. Temos um modelo e não devemos tirar do modelo. O modelo é para ser seguido. Qual é o modelo? Se temos um modelo, temos a ação do pai mentor. Se temos um modelo, a ação do pai mentor, nós temos o resultado no filho sucessor. Explico. Modelo: Moisés e Josué. Moisés impõe as mãos sobre Josué. Instrução. É instrução, autoridade para conquistar a terra prometida. Imposição de mão. Transferência de dom. Transferência de legado. Passa o bastão. Temos segundo, um modelo: Elias e Eliseu. O lançamento da capa. Investidura, investimento. Qual o resultado? Qual é a ação? Porção dobrada. Unção para o ministério. Terceiro modelo: Paulo e Timóteo. Paternidade na fé e a ativação do dom na continuidade do evangelho nas gerações futuras. Ou seja, eu estou morrendo, mas você continua o que eu comecei. Ah, tá difícil. Eu estou morrendo, mas você vai dar continuidade naquilo que eu comecei. Ah, tem alguém que entendeu? Eu estou morrendo, mas você vai dar continuidade naquilo que eu comecei. Começou em mim, mas não termina em você, porque você vai levar para futuras gerações. Ah, Espírito de Deus, hoje sou eu que estou pregando, no próximo é você, porque Deus vai te levantar nesta madrugada para dar continuidade naquilo que começou há mais de 2000 anos atrás. Você vai dar continuidade. A pergunta é: você é um Josué tentando conquistar a terra sem o conselho de Moisés? Ou você é um Eliseu que quer unção, mas não quer carregar a capa do mentor? Eu quero unção, mas não quer carregar a capa que pesa. Eu quero ser Paulo, quer passar por que ele passou? Eu quero ser Timóteo, quer passar o que ele passou? Eu quero ser igual Idaildo, quer passar o que ele passa? Se submeta o seu dom à paternidade. Porque pedir, submeta o seu dom à paternidade. Tenha um mentor. Aqui vai doer, mas o que dói cura. O fogo que não tem cobertura se torna fogo estranho. Ai, o fogo que não tem cobertura se torna fogo estranho. Sabe quem eu lembro da Bíblia? Nadab e Abiú não quis estar debaixo da cobertura. Sabe o que aconteceu? Foi fulminado, sabe de onde? No altar. Ei, não vai, não entre se não tem cobertura. Pegue na mão de alguém e fala: tenha cobertura.
Não, pegue na mão, tem gente que não pega. Pegue na mão. Quem não gosta de gente está longe, irmão. Diga para ele: não saia da cobertura. Permanece debaixo da cobertura. Permanece debaixo da cobertura. Porque o fogo só é válido se tem cobertura. Se tem cobertura, o fogo é real. O fogo é válido. Só quem está debaixo da cobertura. Deixa eu ver se tem gente debaixo da cobertura. Não sai debaixo da cobertura da sua igreja. Não saia debaixo da cobertura do seu pastor. Não saia debaixo da cobertura dos seus líderes. Fica debaixo da cobertura, porque Deus vai te levantar só se tiver debaixo da cobertura. Não, eu já cresci. Eu já fiz um curso de teologia. Eu não preciso mais. Para de graça, meu filho. Fica na cobertura. A imposição das mãos significa a comissão sobre o reconhecimento da parte de Paulo da obra de Deus na vida de Timóteo. Ninguém bota a mão na minha cabeça. Fica na cobertura. Fica na cobertura. Paulo teve que admoestar Timóteo em sua segunda carta. Desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta o dom de Deus que há em ti. E para isso, nos versículos anteriores, ou no versículo anterior, desde o verso 1 ao 5, Paulo está advertindo Timóteo. No verso 5, Paulo mostra um requisito para Timóteo. Como eu desperto o dom? Trazendo a memória. Como eu desperto o dom? Trazendo à memória a fé que há em ti. Não, ei, você esqueceu da fé. E Paulo está dizendo: Timóteo, traz à memória a fé que há em ti. Paulo está provocando Timóteo a se recordar da sua fé, a mesma que Timóteo tinha recebido de sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd. E vou lhe dizer uma coisa: a fé é uma pessoa. Repito, a fé é uma pessoa. A fé é Cristo na forma da palavra. É uma pessoa. A fé é uma pessoa que merece atenção, merece ser cultivada. Traz a memória. Eu gosto de Jeremias, porque Jeremias diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá. Se não me traz esperança, não quero lembrar. Se não me traz boas recordações, não quero lembrar. Mas Paulo está dizendo: não lembre dos momentos difíceis, lembre. Traz à memória a fé que habitou na sua mãe, que habitou na sua avó. Já está na terceira geração. Traz a memória. A fé é uma pessoa
Ela é Cristo na forma da palavra. E para você dar glória, ela habita em nós. Ela habita em nós. A fé sem fingimento, porque tem gente que finge. A fé sem fingimento, ela trabalha ou ela age em 3 gerações. Lloyd, de Lloyd, Eunice, de Eunice a Timóteo. Talvez você só está de pé porque tem uma fé de alguém que já partiu para a glória. Operou lá. E está operando hoje aqui você de mão levantada nesta madrugada. E vou lhe dizer uma coisa, não acaba em você. Começou lá e daqui perdura até o dia de Jesus Cristo. Até o dia que o céu rasgar, esta fé vai perdurar sobre nós. E nós seremos impactados para impactar, despertados para despertar. Só eles para levantar a mão e dar um grito de glória. A segunda coisa que Paulo diz a Timóteo: desperte o dom de Deus. Desperte o dom de Deus. Paulo aqui parece eu, imagina. Paulo pegando Timóteo no ombro, colocando as 2 mãos no ombro dele, sabe aquela choque de realidade, acorda. Ô Timóteo, acorda. Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, que te foi concedido pela imposição das minhas mãos. E para quem quiser dar glória, você é responsável em manter a chama acesa. Não é o líder, é você que é responsável em manter a chama acesa. Não, Deus disse para Moisés: o fogo tem que arder continuamente sobre o altar, e ele não apaga, não pode apagar. Quem tem que botar lenha é você, quem tem que tirar a cinza é você. É você que tem que manter a chama acesa. Sabe qual é o problema? É que a gente quer que o próximo mantenha a minha chama acesa. Eu paro de orar, a chama apaga. Eu paro de vigiar, a chama apaga. Eu paro de ler a Bíblia, a chama apaga. Aí eu venho para cá, Isaías, e quero que a chama quem tem que despertar é você. Ah, fulano deveria estar aqui. Não, a vigília é para você despertar. Pastor, mas eu sou jovem. Sei. O jovem sofre pressão, depressão, carência, problema de continuidade, mas nada disso é maior do que o dom reavivado. Não é as pressões. Se o dom é reavivado, ou se é avivado, se é despertado, não tem pressão. A imposição das mãos de Paulo transferiu o dom para Timóteo. E esse dom precisava ser avivado.
esse dom precisava ser despertado. Paulo estava preso, estava prestes a morrer. Timóteo seria o sucessor de Paulo. E Paulo percebe isso, que Timóteo está se esfriando. Timóteo está abalado com a ida de Paulo. E Paulo percebe. E Paulo começa a ministrar sobre Timóteo. Paulo começa a despertá-lo. Olha para mim, já vamos terminar. O segundo texto que eu li está no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele está escrevendo para um povo que estava cativo na Babilônia. E esse texto do capítulo 42, verso 3, é uma palavra profética. É uma palavra de consolo. É um bálsamo de Deus. Eu pergunto para você. Olha para dentro de você. Você já parou para reparar o pavio de uma vela? Ele vai queimando, vai se consumindo. A vela derrete. Quando ela se derrete, ela é jogada fora. E quanto mais ela vai queimando, a chama vai diminuindo, porque o pavio, aquilo que alimenta ela, está se esvaindo. Logo ela é lançada fora, jogada fora. A pergunta: imagina se Deus fizesse conosco como nós fazemos com a vela que não presta mais. Quando a gente parasse de adorar e Deus jogasse fora. Quando a gente parasse de pregar e Deus jogava fora. Imagina se Deus fosse como nós. Não vou cantar mais, eu vou jogar fora. Não, eu não vou cantar porque não estou bem. Aí Deus fala, vou jogar fora. Só que Deus não sou eu e Deus não é você. É quando alguém não quer cantar, Deus disse, canta sem querer. É quando alguém diz não quer pregar, Deus fala prega sem querer. É alguém dizendo não vou pular e Deus fala pula sem querer. Porque eu não preciso você querendo, você pula para querer. Eu não salto e não prego porque quero, e eu prego sem querer, salto sem querer, salto sem vontade. Mas Deus está dizendo, não deixa a chama se apagar da tua alma. Não deixa se apagar. Não deixa a chama se apagar. E através desta palavra, Deus não está falando de cana e de pavio. Deus está falando de pessoas. E através dessa simbologia de cana e pavio, Deus está revelando o seu amor, a sua misericórdia para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão machucados, para aqueles que estão parados, para aqueles que estão desanimados, até alguém entender, para aqueles que estacionaram, para aqueles que dizem não canto mais, não prego mais, hoje é a última vez, não uso o dom. É para você que Deus está falando. E ele vai dizer para Isaías, diga para eles que a cana trilhada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega.
E alguém está dizendo, se quebrou. Alguém está dizendo, vai apagar. E Deus está dizendo, não vai quebrar e não vai apagar. Oh glória. Não vai quebrar e não vai apagar. Está aí? Não vai quebrar. O diabo está dizendo, vou quebrar e vai apagar. Deus trouxe nesta madrugada na pré-conex para dizer, não vai apagar e não vai quebrar. Ah, meu Deus, não vai quebrar, não vai apagar. O diabo estava dizendo, vai apagar, vai quebrar. E Deus está dizendo, eu que restauro, eu que renovo, eu levanto, eu encho agora. Deixa eu ver quem quer. Para levantar a mão para tu. Só quem não vai quebrar e só quem não vai apagar, só eles. Tem gente torcendo para você estar apagado. Tá olhando para sua cara, tá dizendo tá apagado, tá apagada. Engano deles. Tem uma chama acesa. Tem uma chama acesa. Porque primeiro o fogo não queima fora, começa dentro. Jeremias disse, não vou falar mais. Amarrado no tronco. Fui enganado. Não prego, não faço mais a obra. Deus diz, faz não? Eu quero ver se não. Enquanto a chama não pega, vai fazendo pirracinha, birrinha. Não me botou no cronograma, não levanta a mão, não participei. Ah, para de graça. É só até a chama da palavra começar a pegar. E não é fora, começa nos ossos. Nos ossos. Deus começa a acender o fogo, não é artificial, é na estrutura. É na estrutura. É para dar estabilidade. Deus começa na estrutura, é no osso. Deus está dizendo, tem fogo até no osso. Tem até no osso. Até no osso. Tem estabilidade. Ninguém está vendo o fogo queimando, mas está ardendo. Como já foi cantado, acende. A gente quer que acende. A gente quer que aviva. Mas tem que começar de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É de dentro. É de dentro. Porque tem gente que pulou aqui. Pulou, mas o fogo. Não tem fogo. Olha para mim. Eu tenho 6 minutos. E eu termino. Quando nós fazemos uma exegese da fragilidade da cana e do pavio, Jonathan, a cana é quenar. A cana era a flauta do pastor. E uma rachadura na flauta aparecesse trilhada, o som sairia desafinado. Rachou, desafina. Na lógica humana, o que está rachado, descarta. Eu me racho. E Deus diz, não descarta. Eu me quebro. Deus disse, faz de novo. Na lógica humana, alguém que se quebrou e se rachou, descarta, joga fora. Olha para mim.
se você está desanimado, por causa dos seus erros do passado ou por causa das pressões do seu presente rachado, porque rachou a sua estrutura, Jesus é o recriador. Ele não quebra a cana trilhada, Ele a recalibra, Ele a refaz. E a verdade, aonde o mundo vê descarte, Deus vê um instrumento gracioso. Aí eu vou repetir: aonde o mundo vê descarte, Deus vê um instrumento gracioso que vai tocar a música mais linda da sua história. Não importa se você se quebrou, se rachou, Deus nesta madrugada vai refazer você. Deus vai te levantar de novo. O pavio que fumega indica que ele está fumegando, é sinal que o fogo já se apagou. Ele está fumegando, está saindo fumaça. A fumaça indica que não tem azeite. A fumaça indica que o azeite já acabou. E como eu sei? É a vida baseada na memória do fogo. Um dia eu tinha fogo, hoje não tem. Como eu sei disso? Prega, mas prega sem a presença. Canta, mas canta sem a presença. A fumaça. Para de ser fumaça. Em tua fumaça me esconde. E vou lhe dizer uma coisa. É hora de reacender a chama. A fumaça irrita os olhos, mas a chama ilumina o caminho. Pare de viver de fumaça. Testemunho de 10 anos. A verdade, meu irmão, que Deus não vai apagar você. Ele vai assoprar sobre as cinzas, para que o fogo volte a queimar. Deus não vai te apagar, Ele vai assoprar sobre as cinzas do que já se queimou, para que o fogo pegue. Eu terminei. A economia da Trindade no ministério, fica de pé. O charisma, o dom, é um recurso administrado pelas 3 pessoas da Trindade ou da divindade. Primeiro, o Pai, o arquiteto, que planejou o seu chamado antes da fundação do mundo. O segundo, o Filho, o doador, que subiu ao alto e distribuiu dons aos homens, como despojo de sua vitória. Terceiro, o Espírito Santo, o agente que ativa e distribui e sustenta o dom no dia a dia. Então digo para você, pare de dizer eu não consigo.
Pare de dizer eu não consigo. O dom não é seu. O dom é um empréstimo da Trindade. Quando você se cala por timidez, você está retendo um recurso que foi o Pai que enviou. O Filho pagou. Use o dom de Deus com responsabilidade administrativa. Nesta manhã, Deus está procurando jovens como Timóteo. Não leve a unção que Deus te deu para a sepultura. Derrame ela sobre alguém. Na Bíblia há um retrato de um homem que levou a unção para a sepultura e não distribuiu a unção. Esse homem se chama Eliseu. Ele recebe a porção dobrada e ele não deixa um sucessor. Mas eu acho lindo é que quando alguém joga um cadáver lá, ele cai em cima dos ossos. A unção está nos ossos. A unção está nos ossos. Não leve a unção para a sepultura. Tem alguém esperando você derramar esta unção sobre ele. Derrame nesta manhã esta unção. Você está em campanha buscando unção. Para quê? Derrame a unção. Faça como John Wesley. Derrama a unção. Ele se incendiava para incendiar. Ele pregava e as pessoas vinham para ver queimar. Ele morreu e Billy Graham, ainda jovem, menino, vai na sua casa, dobra os seus joelhos e diz: faz de novo. Faz de novo na minha vida como o Senhor fez na vida deste homem. E Deus fez na vida de Billy Graham. E eu vim dizer para esta geração de jovens: Deus também pode fazer na tua vida. Deus pode fazer também na sua vida. Deus pode fazer na sua vida. Houve um incêndio e Deus quer te incendiar também nessa madrugada. Segure na mão de alguém, por favor. Segure na mão dele, passa a unção para ele. Os músicos vão adorar agora. Eu não quero nada forçado. Você só precisa entender que a unção precisa ser passada adiante. Mostre que o dom de Deus está em você. O Espírito Santo está aqui para te ajudar. Ele está aí na companhia dessa pessoa que está agarrado nas suas mãos. Agora deixa ele te levantar, deixa ele te refazer. Você não foi descartado, a tua igreja pode ter descartado, seus amigos todos podem, mas o Espírito Santo é um recriador. Ele salva, ele restaura, ele te renova. Nesta manhã, o Espírito Santo restaura esse vaso. Esse profeta, Senhor, que outrora pregava, hoje não prega mais. Essa mulher, esse homem, esses jovens, que outrora, meu Pai, era um instrumento do Senhor, mas se esfriou na fé. Nós acreditamos que o Senhor possa levantá-los. Levanta nesta manhã, Jesus.
Levanta aqueles que estão caídos. Desperta aqueles que entraram dentro de uma caverna. Aqueles, meu Deus, que sofrem tensões, depressão. Agora que a sua graça possa alcançá-los. Traga eles de volta ao centro da sua vontade. Traga eles de volta para o centro do seu querer. Traga eles de volta para o centro da sua vontade, Espírito Santo. Traga de volta essa mulher, esse jovem, esse obreiro que se afastou do teu propósito nesta manhã. Espírito Santo, traga, Senhor, traga, Jesus. Traga, Jesus, traga, Senhor, traga. Orabandaraban, surimi clamalamaias. Rimimi calamandurimi calamassui. Oh, glória. Traga, Jesus. Traga aquela chama do primeiro amor, a primeira essência. Essa pessoa, meu Deus, que já foi um instrumento, mas hoje está paralisada dentro da igreja. Onde está você? Que está parado. Ele está te chamando agora. Você que está afastado do Evangelho, é hora de voltar para casa. Você que já foi um profeta de Deus, é hora de voltar para casa. Vem para Jesus. Jesus está te esperando aqui agora. Jesus está te esperando. Você é amado. Ô filho, é hora de reconhecer a paternidade de seu pai. O seu pai está te esperando aqui agora. O seu pai está te esperando agora. Volta, filho. Reconheça ele. Onde está você? O perfume derramado, tua presença vale mais. Vem para Jesus. Não tem. Que Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Que Deus continue honrando vocês. Deus abençoe, Espírito Santo. Deus abençoe, Espírito Santo. Continue orando por nós. Ore por mim, pela minha família, minha esposa, meus filhos, a minha coluna. Sempre ora por mim. Te amo, obrigado. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos.